Seja bem-vindo, caro telespectador. Está a assistir ao programa Opinião no Feminino, hoje com Ana Rita Stoll, comentadora aqui da casa e também deputada pelo Partido Frelimo. Contamos hoje também com Fátima Limbiri, que é investigadora no Centro de Integridade Pública, e também contamos com Linete Olofsson, que é uma antiga deputada da Renamo, hoje no MDM, a chefiar o Departamento das Relações Exteriores. Muito bem, hoje vamos olhar para três principais temas, nomeadamente a marcha que foi realizada este fim de semana contra a dívida pública e os confrontos militares que o país atravessa. Vamos olhar para o informe da Procuradora-Geral da República, que foi apresentado esta quarta-feira, e no fim vamos olhar para os desafios do país, tendo em conta os 41 anos passados da independência nacional, que foi assinalada a 25 de junho de 1975. Começo por si, Ana Rita Stoll, bem-vinda ao programa. A sociedade civil realizou este sábado uma marcha contra a dívida pública e os confrontos militares que o país vive. Nesta marcha participaram partidos políticos, em particular o MDM, vimos no caso o chefe da bancada do Movimento Democrático de Moçambique, entre outros quadros deste partido, que exigiam responsabilização e o fim dos confrontos militares. Como é que vê esta marcha e que sinal é que esta marcha transmite, tendo em conta que era uma manifestação para protestar dois grandes problemas que o país atravessa neste momento? Obrigada, boa noite, senhores telespectadores, e é sempre agradável interagir através deste sítio na STV. Já ouvi alguma informação que estava sendo organizada uma manifestação, talvez assim dizer, da sociedade civil. Eu sempre achei que vale a pena. Eu tenho viajado pelo mundo fora, é normal. Lembro-me 2 ou 3 vezes que aterrei na Bélgica e não conseguia sair do aeroporto para o hotel porque as avenidas estavam todas interditas, senão a pé, de manifestantes de vários assuntos. Portanto, para mim, o que aconteceu foi uma demonstração que se valoriza em Moçambique a diversidade de opiniões, e que aos poucos vamos consolidando a ideia de que, apesar das diferenças que nós temos, no final do dia somos todos moçambicanos e há várias formas de dizer o que a gente sente e fazer com que os outros acompanhem, solidarizando-se com as nossas causas. Portanto, acho que foi bom. Foi bom. Linete Olofsson, qual é a sua primeira ideia desta marcha que foi realizada? Aliás, participou nesta marcha. Qual era a mensagem e se atingiu os objetivos pretendidos? Muito boa noite. Saudar as telespectadoras e telespectadores e agradecer pelo convite. Bom, em princípio eu gostaria de lamentar, não é? Lamentar porque a marcha foi antecedida de um certo terror à doutora Alice Mabote, que era a cara que estava à frente das manifestações, junto com os outros académicos, religiosos e organizações da sociedade civil e muita juventude. Portanto, na noite anterior, houve muita intimidação nos bairros, porque nós também temos os nossos grupos. Essas intimidações, como é que se manifestaram? Para não participar nas manifestações, quer dizer, aquele é um trabalho que para mim é um trabalho do CIS. É um trabalho do CIS, e já não é a primeira vez que fazem isso. E eu, quando saía para a manifestação, era muito cedo, era às 6h30, a minha empregada vem e noto uma coisa, realmente, a partir dali da zona do Piripiri para lá, eu não vi nenhum carro blindado, só vi apenas um na Praça da Independência. Mas a minha empregada chama-me a atenção que nas zonas periféricas já estavam blindados com cães. Portanto, eu suponho que já havia uma intimidação da população poder participar. Mas eu acho que foi muito boa, nós conseguimos. A doutora Alice Mabote é a nossa dama de ferro em Moçambique. Ainda não vi nenhuma outra mulher que conseguisse encarar o regime e os direitos humanos como ela encara. Por isso tem todo o nosso apoio, o apoio da juventude. O importante é que correu bem e que as mensagens que eles tinham
foram passadas. Muito bem, Fátima E correu sem sobressaltos. Como é que viu esta marcha? Há aqui duas opiniões. Ana Rita Stoll entende que é um ato cívico importante na sociedade. Lineto Lobson diz que houve intimidação, sobretudo em relação a Alice Mabot, que era o rosto desta manifestação. Muito obrigada, saudar aos telespectadores e agradecer mais uma vez esta oportunidade de estar aqui a debater o país. Em relação à manifestação, eu penso que é um exercício da cidadania e a nossa Constituição prevê isso como um direito. E sendo cidadãos deste país, a forma que nós temos de nos expressar, para além de interagir com os nossos representantes diretos na Assembleia da República, também é por via de manifestações. E eu penso que a sociedade civil fez a sua parte. O governo foi ao Parlamento, explicou, infelizmente as respostas não foram satisfatórias. Penso que isso é consenso geral, que há muitos aspectos que continuam por esclarecer ligado à dívida. Temos uma dívida que todos nós teremos que pagar, mas nós não sabemos em detalhe qual é o valor dessa dívida. Por exemplo, quando o primeiro-ministro diz que há uma parte da dívida que o governo vai pagar porque é de interesse público e há uma outra parte que não vai ser paga porque diz respeito às empresas, e não nos diz qual é realmente, de parte a parte, qual é o valor correspondente ao público e ao privado. E o mais grave ainda é que não nos diz o que é que vai acontecer, porque essas empresas ainda não estão a produzir receita, o que é que vai acontecer efetivamente se elas não pagarem, e tendo em conta que o Estado deu garantias. Então, me parece que dizer que as instituições de justiça hão de dar resposta a estas perguntas é uma fuga para frente se nós olharmos para a forma como o nosso sistema de justiça funciona no país. A Procuradoria-Geral da República diz que instaurou um processo que está em fase de instrução preparatória desde 2015. Qual é o período de instrução preparatória? Já está aí para o informe. Antes tem a ver com a dívida, porque era só para discutir. É que tem vamos terminar o tema da marcha. Exato, e depois passamos para... Tem a sua razão de ser essa manifestação. Penso que a sociedade civil fez muito bem, é de lamentar, é uma pena muito grande que apenas que não tenha havido mobilização e que as pessoas não se tenham, não sei se não se tenham identificado, provavelmente se tenham identificado, mas tenham tido algum receio, sobretudo se olharmos para a forma como o anúncio da última manifestação foi respondido pelas autoridades. Tivemos robocops na rua que nós não sabíamos que tínhamos, então era suposto que as pessoas houvesse algum medo nesse sentido, mas penso que foi o exercício. O ato em si foi importante. Já é significativo. Ana Rita, uma das coisas que se notou nesta manifestação, que nós acompanhamos e temos esses dados registrados, é que a sociedade civil, as organizações da sociedade civil que estavam a organizar a marcha, fizeram uma carta ao município, o município devolveu a carta e o município escrevia que não autorizaria sem que essas irregularidades fossem sanadas. A marcha, segundo o município, só foi autorizada já no fim da sexta-feira, quando a manifestação devia ser realizada no dia seguinte. A questão, de fundo, é uma questão de termo, porque o município usava a expressão autorizar. Eu tenho aqui a lei número 9/91, de 18 de julho, sobre liberdade de reunião e de manifestação, que diz, e passo a citar: todos os cidadãos podem pacífica e livremente exercer o seu direito de reunião e de manifestação sem dependência de qualquer autorização nos termos da lei. O que nós acompanhamos nesta manifestação e na manifestação, na manifestação pretendida que se queria fazer no passado por João Massambi e falhou, é que sentiu-se que o município autorizava, não autorizava, condicionava, não condicionava. Afinal de contas, o que a lei diz? A lei não é clara, que deve haver apenas uma comunicação às autoridades. A lei é clara, a lei é clara. O problema é que o que eu sinto, e é minha humilde opinião, às vezes nós não podemos pensar que o ódio que temos por qualquer situação toda a gente tem. Também não podemos fazer essas leituras. Eu acho que hoje temos uma capacidade humana jovem, com capacidade ativa, a idade ativa, que sabe ler e entender os fenómenos. Também se diz que quem adere a essas manifestações são estudantes do ensino superior, porque o estudante de nível superior tem mais capacidade de argumento e procura sempre os porquês das causas. Mas isso acontece em todo o mundo, nós não somos uma ilha. A terceira coisa, eu não gostaria de pôr cara de ninguém nas marchas.
Qualquer um que acha que deve organizar uma marcha para manifestar qualquer sentimento, até pode ser de apoio a uma causa. Eu não gostaria de martirizar ou personalizar, seja quem for. Daí este problema de eu, quando ouço dizer quem é que está a fazer, é a Ana Rita. Eu não quero ir porque depois pode haver confusão. Então, eu espero bem que a gente aprenda, tire lições. Por que que as instituições moçambicanas, neste momento, exigem vários aspectos para evitar que haja confrontos? Porque ver BTRs nas estradas para controlar ou prevenir possíveis escaramuças, em todos os países, gente, vamos lá deixar. Agora eu estou a vir de uma reunião em Bruxelas, o BTR está em frente à União Europeia, a sede do Parlamento. Nos hotéis, todos os hotéis têm polícia fortemente armada. Deixemos-nos de histórias. Só porque é Moçambique, então não se pode, eu não sei. Eu acho que valeu a pena, como eu estou a dizer. Gostaria que não disséssemos que a dona das marchas é a Ana Rita. Não gostaria, porque eu não posso me considerar como tal. Mas também não posso pensar que, porque eu não gosto, toda a gente também não gosta. Não posso pensar assim. 2, eu acho que quando a gente diz sociedade civil, é sociedade civil porque os partidos também têm seus momentos, têm lugar próprio para fazer o que quiser. Mas quando a sociedade civil, vais me dizer, ok, a Ana Rita não é membro da sociedade civil, até sou. Mas se eu quiser ir lá, eu não hei de ir lá como Frelimo, eu vou lá como membro da sociedade civil, que vou juntar-me à causa que é a marcha. Então, nesse sentido, eu acho que crescemos. Agora, a lei também está a ser cumprida. Se a maneira como o município colocou os problemas perante os que apresentaram o pedido, não houve bom entendimento, isso tem antecedentes que eu gostaria que nós ultrapassássemos aos poucos. Não pessoalizemos as coisas. Infelizmente, está-se a pessoalizar muito. Está-se a dizer que é uma pessoa que é dona. Neste país, só essa pessoa é que organiza marchas, essa pessoa é que sabe, essa pessoa é sacrossanta. Eu acho que isso é mau. Em vez de irmos aos objetivos, estamos a desviar a atenção do público. Muito bem. Linete, Sim. Esta colocação é mesmo para si. Sim, é o seguinte, foi proibida uma marcha, não sei se era no mês passado, havia SMS de uma marcha e parecia-me muito poderosa aquela marcha. Então, dizia-se que não pode porque não há rosto. Então, qualquer cidadão tem que ter o rosto e estar à frente dos seus ideais. Por exemplo, o que eu registrei, os 3 pontos importantes, era a situação da guerra, que vem desde 2013, não é? A instabilidade político-militar, o repúdio à má-fé das negociações, não é? E as consequências económicas, o agravamento dos direitos humanos. Quem é que não pode estar ao lado desta questão? Depois, a situação do clima de intimidação. Quantos académicos, quantas pessoas nós estamos a perder depois das pessoas terem uma certa posição em relação a algumas questões, não é? E a outra questão era, o terceiro ponto que eu registrei foi o escândalo da dívida pública. Portanto, são 2,2 bilhões de dólares que se aproxima 10% do produto interno bruto. Desculpa. Como é que nós vamos... Eu não estava lá, por exemplo, também apareceu em algum momento a condenação às mortes e aos ataques, por exemplo? Apareceu? Não sei, eu não estava cá, eu voltei. Eles fizeram um manifesto, tem um manifesto. Falou de morte, parar com mortes, não se falou. Falou-se da situação de guerra. Não, e quando se faz uma guerra, se faz uma guerra, há 2 intervenientes na guerra. É o Estado, gente, não é? É o Estado. Bom, isso aí eu não queria entrar, já estivemos no outro assunto. Muito bem. Sobre Fátima, isso. qual é a sua opinião, sobretudo em relação a esta questão da segurança que foi mobilizada para gerir esta manifestação? A Ana Rita defender que isto é natural e em países, sobretudo estrangeiros, Europa em particular, tem-se notado um crescente clima de segurança em relação a estes aspectos.
Eu penso que sim, que faz todo sentido. Na verdade, quando há uma manifestação, tem que haver segurança. E é interessante a forma como a doutora Ana Rita descreve, que é uma reunião que está a ocorrer, obviamente, há figuras bastante importantes e a segurança vai ser reforçada. O ponto é que é muito interessante o paradoxo que nós vivemos, se olharmos para o nível de criminalidade que nós vemos ao nível dos nossos bairros e o nível de segurança que se mobiliza para uma manifestação pacífica. Eu penso que é um paradoxo muito grande. Se vai hoje a um bairro qualquer, há de ver que há pessoas que estão desesperadas. A resposta da polícia, os meios não estão lá presentes. Vemos tanta polícia aqui na cidade de Maputo com meios sofisticados, essas viaturas novas, mas nos bairros isso não há. Se a sua casa está a ser assaltada, você liga para a polícia, há de vir 2, 3 horas depois. Então eu penso que esta questão da segurança não pode ser só revelada, não é? Não podemos só ficar a saber que temos bastantes meios em momentos em que nós nos vamos manifestar ou expressarmos como cidadãos, porque é uma forma de expressar e de exercício de um direito que está previsto na Constituição. Que eu penso que esta é a discussão de fundo neste momento, olhando para aquilo que foi a resposta do município. Claramente, nós em Moçambique temos um pouco de alergia às manifestações. É claro que nós temos algumas experiências más, por exemplo, o 5 de fevereiro de 2008, 1 e 2 de setembro de 2010, na verdade, são manifestações, mas... resvalou as escaramuças. Exatamente, as escaramuças. E eu penso que, concordo que não tem que haver rostos. Realmente não tem que haver rostos para uma manifestação. A primeira manifestação teve fracassou um pouco no início, porque se dizia quem é que está a organizar. Não se pode ir a uma manifestação em que não tem rosto. As manifestações no Brasil, por exemplo, iniciaram sem rosto. Não houve alguém que apareceu a dizer que eu sou a figura. O que aconteceu no Egito, por exemplo, que resultou na queda do regime, também foi uma manifestação sem rosto. Mas no nosso caso, não pode haver manifestações sem rosto. Tudo bem, e as pessoas fizeram os pedidos, e qual foi a resposta? E os pedidos, a lei é muito clara em relação a isso, é que não é um pedido de autorização, é uma informação para que as autoridades saibam, para que haja aquele acompanhamento, tal como acontece, por exemplo, com os nossos irmãos regressados da Alemanha. Que se manifestam, e tem lá a polícia que está a acompanhar o processo, porque tem o problema das vias, não é? Do acesso às vias, etc, etc. Então eu acho que aqui o que há é intransigência ao nível das autoridades. O município tem que parar de dizer se autoriza ou não autoriza. Tomei conhecimento e vou alocar a segurança necessária e full stop. Direitos, só mesmo para terminar, município, os direitos, eles não devem ser, o exercício dos nossos direitos não deve depender da vontade de terceiros, sobretudo quando esses direitos estão previstos na Constituição, que é a lei-mãe. Então, por favor, vamos pôr a mão na consciência que o apelo, por exemplo, se houvesse esse apelo à ordem, essas coisas todas, já até entenderia. Esse é um papel, sim, que o município tem. Agora, dizer que autoriza, desautoriza a irregularidade, que tipo de irregularidade? Se o ponto é só informar que vamos nos manifestar no dia X, do lugar X ao lugar Y, na hora Y, na hora Z. Então, eu penso que temos que parar de achar que as autoridades devem autorizar. Autorizam o exercício dos nossos direitos. Temos que parar com esses preconceitos. Muito bem, vamos olhar agora para o informe que foi apresentado esta quarta-feira pela Procuradora-Geral da República. É um relatório exaustivo, com 231 páginas. A Procuradora privilegiou alguns aspectos, como a perseguição contra os albinos, os sequestros, roubos em empresas públicas, a organização do sistema judicial, a situação prisional, entre outros temas. Linete, qual é a leitura que faz deste informe da Procuradora-Geral da República? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o informe não difere de muitos outros informes dos outros procuradores, é a minha opinião. Não trouxe muita coisa de novo, foi mais para mim um informe mais administrativo, né, de participação de seminários, expansão expansão como instituição territorial e além dos dados estatísticos que ela apresenta. Portanto, não foi capaz de informar daquilo que eu captei sobre a investigação prometida há 1 ano sobre a Ematum, sobre a questão da IDM, que é muito grave. E, portanto, mostrou uma certa incapacidade
de investigação, uma atitude passiva, e neste ponto da atitude passiva, nós temos que ter em conta que os procuradores na nossa República são nomeados pela confiança política. Portanto, devem um serviço a quem o nomeou. Portanto, por isso que nós somos mais para a descentralização e a separação de poderes. O MDM pediu hoje na Assembleia da República a demissão da Procuradora-Geral da República depois de apresentar este informe. Eu acho que sim, porque os problemas principais da nação neste momento não foram levantados. Não foram levantados. Portanto, ela continua ainda num silêncio e o que é que posso dizer mais sobre isto? Muito bem. Ana Rita Sol tem a mesma opinião. A Linete diz que... E faltava uma questão. Este relator, ainda voltamos ao tempo, diz que este relator não traz nada de novo, não difere dos anteriores e não tocou nos assuntos candentes. É óbvio que eu não tenho a mesma opinião. Eu quero, para já, dar um alento à doutora Buchile, uma jovem magistrada que eu acho que está a fazer muito esforço assinalável. Quando comparo o informe do ano passado, que foi o primeiro dela, e este. Agora, a abordagem que ela traz para nós, os leigos, poderá parecer a mesma. Dado que a maior parte da tipologia dos crimes que ela apresenta é continuidade dos que já estamos a falar deles há mais do que um ano. Só que a mim me pareceu que o lapso de tempo que leva com que eles esclareçam certo tipo de crime não se compadece com a capacidade técnica profissional das equipas que temos no país. Falando diretamente daquilo que é a potencialização, por exemplo, da PIC e a situação das penitenciárias, aquilo que chamam cadeias. Eu ando pelo país adentro e verifico que temos muitos problemas ainda, cadeias superlotadas, por um lado. Por outro lado, aquela polêmica que um leigo sabe que às vezes a polícia prende, o magistrado manda libertar. Então, há estes aspectos técnico-profissionais que eu senti ao ler este documento, que já tenho há mais de um mês, que há coisas que ainda temos problemas no nosso país, por um lado. Mas ela conseguiu decifrar questões, por exemplo, de controle de legalidade, falou da criminalidade, falou da implementação da lei da probidade pública, que é muito importante o público saber disto, que todos os titulares de cargos públicos devem fazer uma declaração de bens que deve ser todos os anos atualizada. E ela disse que esse cumprimento só está feito em 58%. E eu acho que o público tem que entender muito bem o que é isto. São esses aspectos que podem ajudar o exercício da administração da justiça a correr, porque se nós, os dirigentes, nós, os titulares, não cumprimos, passamos por cima das coisas, quem é que vai fazer cumprir? Por um lado. Depois... Mas a Ana Rita, por exemplo, não gostaria de ter ouvido uma resposta sobre esta questão da dívida, até porque o Comitê Central da Frelimo, uma das conclusões é que chegou quando se reuniu recentemente... Sim, acho que essa nem te deixo terminar, porque andamos aqui a apelar que a Assembleia tem que fazer qualquer coisa, O governo foi à Assembleia, a Assembleia disse vamos criar uma comissão de inquérito parlamentar. Olha, não posso me antecipar. Deixem criar a comissão de inquérito parlamentar, que é composta por deputados de todas as bancadas, para trazer aquilo que foi o apelo do público. Porque não é fácil, ia trazer, para já, este informe tem um lapso temporal, que não tem nada a ver com esse escândalo, a não ser a Ematum, que se levantou na altura. Ematum, não esperava, ainda que fosse um ponto de situação, não esperava uma resposta. Por exemplo, ao assassinato de Gilles Stag, ao baleamento do Jaime Macuane, entre outros anónimos. Acha mesmo que havia de não ter nenhum interesse quando perderam a vida dois magistrados também? Sim, por mas baleamento? Os dois magistrados, sim, claro, e disse que está em processo. E pôs a nu
a fragilidade das instituições de investigação. Ela pôs isto a nu e disse que não tem condições. E ainda há o problema de como é que é gerida a polícia de investigação criminal. E felizmente já há um avanço, o Conselho de Ministros decidiu, mas ainda há problemas da nomeação do diretor da tal unidade de criminalidade. Mas eu sinto que ainda temos fragilidades para implementar as leis. E não é possível fazer omelete sem ovos. Vamos rapidamente tentar ir às conclusões que a Procuradora traz para a Assembleia e pede que haja celeridade na criação de condições para que haja um aprimoramento nas formas como se pode detectar e condenar ou prevenir o tipo de crimes que pela descrição que vem no relatório, já estamos a ter crimes muito sofisticados. Por exemplo, estes de ordem financeira, que não se está a conseguir ainda, dinheiro saem do nosso país em quantidades que nem se comprova como é que os dinheiros aparecem com muitos cidadãos e, entretanto, não há formas de detectar onde é que o dinheiro é, tanto lavagem de capital, como se costuma dizer. Fátima, qual é a leitura que faz do informe da Procuradora-Geral da República? Há aqui estas duas opiniões diferentes, da Linete e da Ana Rita. Qual é a sua opinião? Bom, eu acho que ele é muito exaustivo na indicação ou descrição dos casos criminais e é pouco detalhado em termos de solução ou desfecho desses casos. Porque se formos a olhar a Procuradoria, não só, ela funciona na base de denúncias que são feitas, na base das informações que aparecem nos órgãos de comunicação social e uma diversidade de formas. E depois disso tem que dar seguimento. Portanto, se nós ouvimos na imprensa que houve assassinato de um jornalista, houve assassinato de um académico, houve assassinato de um magistrado, houve atentado a um acadêmico e por aí fora, é suposto que o que nós queremos saber não é só que houve um, dois, é que se houve outros casos que não chegaram ao nosso conhecimento, primeiro, e por outro lado, é qual foi o desfecho desses casos, onde é que nós estamos em termos de resolução ou de tentativa de esclarecimento desses casos. Depois, me parece que o discurso, como disse a doutora Ana Rita Stoll, ele tem o constrangimento do horizonte temporal. Mas eu penso que em justiça o horizonte temporal não pode ser um constrangimento, porque os processos levam muito tempo e só olharmos, por exemplo, em 2015, a Procuradoria, por via do Procurador Adjunto, disse que é um processo que foi instaurado em 2015, que está em instrução preparatória. Portanto, está em instrução preparatória, em 2016 nos devem dizer qual é o ponto de situação, onde que terminou, se a Procuradoria avançou, se desistiu ou o que aconteceu efetivamente. Então, eu acho que há aqui uma quebra, descontinuidade, esse é o termo mais adequado, em relação aos processos anteriores, o que não nos permite efetivamente avaliar a eficácia da justiça no país por causa disso. Porque se nós formos a ver, as pessoas todas estão à espera de saber como é que terminou o caso, por exemplo, do juiz Silica, que foi morto em plena via pública. Querem saber como é que está o caso do Paulo Machava, que foi também morto em plena via pública. Como é que está o caso muito recente do professor Macuano, que foi um atentado. Tudo bem que aconteceu em 2016, mas penso que pela gravidade devia haver. E isto é tratado como um novo tipo de crime, são raptos, falas assim, raptos e baleamento e assassinatos em via pública. Quer dizer, penso que é muito vago a forma como esses assuntos são tratados. E depois há os casos, não estou a desprezar os outros casos, acho que ela fez muito bem a descrição dos casos sobre os albinos, que é uma preocupação que todos nós em Moçambique temos. Fez muito bem a descrição sobre os linchamentos, que é também um problema social e que tem muito a ver com a questão da confiança no próprio sistema de justiça. Falou
falou muito bem dos casos dos raptos, inclusive eu achei isso bastante salutar, o fato de ter reconhecido o papel da imprensa na reportagem dos casos, que ajudou o povo a saber mais. Se formos a olhar, por exemplo, em relação aos casos de corrupção, quando há condenação, a imprensa já não é muito permitida a fazer a cobertura, toda aquela mediatização. Mas houve uma gestão muito cautelosa em relação aos casos quentes. Exatamente. Em relação aos casos quentes, aos casos mediáticos, houve uma gestão cautelosa, como disse, mas eu acho que faltou muito o detalhe e onde é que estamos, o que é que estamos a fazer. Por exemplo, descreve a questão do roubo de combustíveis na terminal da Matola e diz que houve processos que foram instruídos, inclusive há réus, há cidadãos que foram detidos em prisão preventiva, não é? Possivelmente, que é para evitar distorcer todo o contexto das investigações, etc, etc. Mas o mesmo não acontece, por exemplo, em relação aos casos graves de corrupção que nós temos estado a acompanhar, que temos estado a ver, que em muitos casos a resposta está em instrução preparatória. A questão que eu coloco é, afinal, qual é o período da instrução preparatória? Porque quase tudo está em instrução preparatória. Então, instrução preparatória de 2015. Hoje, portanto, até ao final do ano, de algumas consultas que eu fiz, são 90 dias. Depois disso, a Procuradoria tem que se pronunciar. E, neste caso, ou a Procuradoria está a abster-se de se pronunciar ou não nos disse publicamente a que solução é que chegou. Então, eu acho que aqui o recorrer muito à instrução preparatória pareceu mais um ganhar tempo para não dar detalhes. E eu entendo que casos envolvendo grandes figuras do Estado são casos sensíveis, mas olhando para o princípio de separação de poderes, é preciso que cada um faça a sua parte. O Parlamento tem o seu papel, já está a fazer o seu trabalho, mas também a Justiça tem que fazer a sua parte. Muito bem, vamos agora observar um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Continuamos a discutir os temas que marcam a atualidade nacional. Até já. Um país sem história é um país sem futuro. O destacamento feminino foi criado por jovens mulheres a 4 de março de 1967 em Naxingueia, durante a luta armada de libertação nacional, com o intuito de aglutinar sinergias para libertar o povo da escravidão colonial. Esta secção tinha como objetivo principal impulsionar a participação da mulher na frente da luta armada e, por essa via, promover a sua emancipação. Primeiro tínhamos que ser treinados, né? Sermos submetidos a treinos básicos, de modo que não havia exceção para ninguém. O destacamento feminino tinha um certo tipo, basicamente o treino era mesmo. Nós tínhamos tarefas específicas, enquanto que a tarefa do homem era exatamente combater. Nós exercíamos as nossas atividades mais na retaguarda, nas zonas libertadas. De modo que tínhamos que aprender a defender as zonas libertadas, tínhamos que acolher crianças órfãs ou filhos de combatentes que estivessem a desempenhar outras funções, tínhamos que cuidar delas. E depois outras eram encaminhadas para tirar curso de enfermagem, ou mesmo tornarem-se professoras nas zonas de guerra. E para tudo isso era preciso que elas estivessem militarmente, para além de politicamente, mas militarmente preparadas. Porque a qualquer momento havia ataques. E isso sempre aconteceu, não é? Ataque aéreo, ataque terrestre e tudo. E tínhamos que defender as zonas e defendermos as pessoas e defendermos a nós mesmos. E, para além disso, tínhamos que transportar o material de guerra, porque não tínhamos carros, não tínhamos cavalos, nem tampouco burros. Então, era o destacamento feminino que fazia isso. Seja bem-vindo, está a assistir à segunda parte do programa Opinião
no feminino. Hoje discutimos a marcha que houve este fim de semana contra a dívida pública e a atenção político-militar, o informe da Procuradora-Geral da República na Assembleia da República e também os desafios da independência, tendo em conta que este sábado assinala-se 41 anos de independência do país. Linete, você concorda com esta ideia de que houve alguma cautela neste informe em relação aos casos quentes ou mediáticos? E temos que lembrar que em relação aos informes apresentados pelo anterior procurador Juiz Paulino, havia um tópico em que ele próprio colocava casos mediáticos. Sim. E havia ali alguma explicação. Neste relatório, pelo menos, não notamos isso e não notamos também nenhum detalhe em relação a estes casos que marcam a sociedade. Sim. Dizer o seguinte, eu não vou dar muitas voltas. O regime, quando quer, condena. Nós temos aqui dois exemplos, que eu me recordo de dois. O Almeirinho Manhantes foi condenado. O Cambaza foi condenado, como muitos outros. Portanto, eu acho que a pergunta que me fez, houve uma cautela propositada. Porque a senhora não pode entrar naquelas questões e deveria entrar. Nós temos exemplos do paper, aquela questão do, como é que se chama o papers? Panama Papers. Panama Papers, sim. Os procuradores agiram. E temos também os exemplos da atuação dos procuradores no Brasil, sobre a Dilma. Por que é que nós não conseguimos chegar? É jovem, sim, mas o que é que está a mostrar na realidade? Porque nós queremos soluções, indicações, indicadores de soluções. E uma outra coisa que nos preocupa e preocupa também a sociedade é a questão, por que é que a Procuradoria está a defender a manutenção da PIC no Ministério do Interior e por que não passá-lo para o Ministério Público? Que é uma questão que já tem barbas, até brancas. Eu acho que começamos a discutir isto na Assembleia da República já na primeira legislatura. Eu estive na segunda legislatura multipartidária e já apresentávamos essa questão. Portanto, eu acho que deve-se fazer esforços para retirar e pôr no Ministério Público, como nos outros países. Muito bem. Ana Rita Stoll, sem prejuízo de outros casos, porque não existe uma morte mais grave que a outra. As mortes são todas iguais. Morte é morte. Não concorda com esta ideia de que houve uma certa cautela em relação aos casos mediáticos? E se quisermos ir, podemos ir, por exemplo, ao caso Sibaciba, que é mais longínquo, entre outros de lá até esta parte, que em nenhum momento são mencionados neste informe. Bem, eu não sei o que seriam casos mediáticos, isto é relativo, mas vamos ao concreto. Há algumas questões que se diz, em termos jurídicos, que o dossiê está fechado. Há alguns casos que se diz. Estou a ver Samora Machel, estou a ver, está fechado, já não há mais investigação. Quer-me parecer que é o caso de Sibaciba. É um assunto encerrado. Quer-me parecer. Lendo, ouvindo os da Administração da Justiça. Agora, não estou a querer dizer que este informe devia trazer ou não, porque há questões, há tendência de se politizar este assunto. Já o caso Miyakoto parou, não é? E continuamos com o caso Sibaciba, mas eu quero crer que pode-se aprofundar mais para se saber se efetivamente esse é como os outros casos que ainda estão por esclarecer. Os outros casos quentes. Carlos Cardoso, não Miyakoto. Desculpa. Carlos Devo Cardoso. Corrigir. Eu disse Miyakoto e é Carlos Cardoso. Miyakoto é meu amigo, está aí bem e são, graças a Deus. Mas a família foi ameaçada. Então, queria dizer que o que se consideram casos mediáticos depende do contexto, eu não quero entrar nisso, eu vou àquilo que eu vi. Se me perguntasse a mim o que é que eu considero que devia entrar também, que faltou, é esta questão do conflito militar, a maneira como todos os dias os mídias reportam mortes. Eu não considerava um assunto que se devia evitar. Aliás, a bancada, alguns deputados da Frelimo
pediram ao procurador uma condenação. Eu não entraria no debate, abstenho-me porque até continua amanhã. Mas eu estou a falar naquilo que vi no documento. Eu sinto que, como dizia a Fátima, não há lapso de tempo para questões de justiça. Então, uma das coisas que me chocou um pouco a mim era essa. Todos os dias, ainda hoje reportaram-se. Mata-se. Eu não estou a falar de culpabilização, eu estou a dizer o que está a acontecer. Portanto, isso a mim chocou e é mediático. Toda criança hoje sabe que se morre na estrada e que está-se a matar e quem está a matar. Mas essa questão dos ataques não é um problema que tem que ser resolvido em fórum político, por já exemplo, está, como então, a comissão eu gostaria que como devia ser criminal. resolvido no fórum político, por isso é que digo que não devia se matar gente. Devia parar para os políticos acelerarem o processo, porque o cidadão comum está a pagar por uma coisa que não tem nada a ver. Agora, a outra questão que me está a perguntar é que se eu não acho que há coisas que a Procuradoria devia ter trazido, que são os tais casos mediáticos, não. Eu acho que cada coisa tem seu tempo. Cada coisa tem seu tempo e eu estou lá para ver no próximo ano a evolução das coisas que ela traz. Mas uma coisa é verdade, meus amigos, a magnitude do aparelho da administração da justiça está a chegar até aos níveis mais baixos, até aos distritos. E agora já está-se a falar de posto administrativo. Quem anda neste país vê. Isso é uma verdade, está a acontecer. Agora, se tem meios técnicos para exercer o martelo que eles têm, eu acho que não temos. Temos alguma fragilidade que também toda a gente nota. Agora, o que a colega Linete põe sobre a PIC, também devo dizer que já fizemos uma procura em termos de direito comparado, ao nível da SADC, ao nível da CPLP. E em todos esses países, mesmo Portugal, a Polícia de Investigação Criminal está na administração interna, no Ministério do Interior. O diretor é que varia de país para país. Como é que esta personalidade tem a dignidade que merece pela sua nomeação. Então, mas em termos de localização, não estamos a inventar nenhuma pólvora. Está a acontecer Portugal. Podemos agora mesmo procurar saber a quem se subordina a PGE, a Judiciária, é o Ministério do Interior. Portanto, nós não estamos a fazer nada que não acontece em outros países do mundo. A revisão da Constituição, quando vier, podemos aprimorar muitos outros aspectos sobre que estamos a verificar na sua aplicação, precisam de ser melhorados. Bem, Fátima, qual é a sua opinião sobre esta ideia que alguns deputados da Frelimo levantaram, e a Ana Rita também levanta, de a Procuradoria dar uma abordagem de criminalizar aquilo que está a acontecer no centro do país? Bom, eu penso que esta é uma tarefa difícil, sobretudo no momento em que as coisas ainda estão quentes, digamos assim. Porque tudo bem que nós temos as forças de defesa e segurança que têm um mandato que é defender a integridade territorial, digamos assim, o interesse do Estado, proteger as populações, etc, etc. E depois temos a Renamo, por outro lado, que é um partido político e que está nas matas e que está a atacar. Portanto, aí penso que está claro que o Estado tem o seu papel e a Renamo está a agir, mas em algum momento também parece que nós não sabemos quem ataca quem. Então, penso que é um pouco precipitado, neste momento em que as coisas estão quentes, a Procuradoria aparecer e condenar a Renamo ou aparecer e condenar o Estado. Penso que até isto é o mais improvável de acontecer. E o que eu acho aqui, o que tem que acontecer é que as discussões ao nível político, elas têm que evoluir e uma vez que houve avanços, inclusive muito recentemente, o Presidente da República apareceu publicamente a dizer que está disposto a aceitar a mediação internacional, quer entender muito bem o contexto ou o formato dessa mediação internacional, mas que está disposto a isso. Portanto, este é mais um sinal de que há abertura agora
eu penso que o passo a seguir, mais urgente, já devia ter acontecido antes, quando as discussões entre as duas missões iniciou, era cessar as hostilidades imediatamente. Penso que a criminalização há de ocorrer depois. Provavelmente há de haver muito mais matéria posterior para investigar estas questões. Ou até poderá haver uma amnistia, tal como exatamente, é isso que eu queria dizer. Se estes crimes, porque são crimes, é preciso reconhecer isso, não forem amnistiados à luz de algum acordo que pode chegar entre as partes. Portanto, acho que enquanto defensora pública, não é, a Procuradoria-Geral da República deveria sim condenar a guerra como um todo, mas penso que criminalizar é um avanço muito grande e que poderia nos levar a um espaço movediço que poderia ser prejudicial. Agora, queria voltar um pouco mais a alguns aspectos. Em relação à questão da capacidade que se menciona aqui, eu penso que é crucial. A nossa justiça não vai ser eficiente nem eficaz se não tiver capacidade, meios técnicos, meios financeiros. Não vai. Se formos a olhar, por exemplo, ao nível da tipificação dos novos crimes que nós fomos verificando que estão a acontecer, se nós não tivermos uma PGR, uma polícia de investigação criminal devidamente preparadas, apetrechadas para lidar com isso, nós não vamos resolver. Mas, por outro lado, há um aspecto bastante crítico, que é a coordenação interinstitucional. Por exemplo, os crimes de lavagem de dinheiro. O Banco Central tem um papel bastante importante na questão da circulação de moeda no mercado. Quais são as medidas que, reconhecendo que existe lavagem de dinheiro, e a lavagem de dinheiro acontece de uma forma tão sofisticada e detetável se tu tens um sistema que funciona. Como é que são feitas as transações? Por exemplo, o sistema imobiliário, o setor imobiliário, que já foi dito, inclusive, pelo Procurador-Geral da República anterior, o Dr. Augusto Paulino, é alimentado pela lavagem de dinheiro. Como é que não há uma investigação muito bem feita a isto? Como é que, por exemplo, você vai com uma James Bond para pagar uma casa? Sinceramente, como é que você paga cash? Paga cash sem ir ao banco, uma casa que custa 3, 4 milhões. Temos alguns edifícios ali na Júlio Nyerere que custam $1 milhão. Qual é a economia? Onde que a economia moçambicana gera gente capaz de pagar $1 milhão? Então, eu penso que aqui o trabalho de coordenação entre a PGR e o próprio Banco de Moçambique, a limitação, por exemplo, dos pagamentos. Como é que você paga cash? Como é que justificam aqueles projetos? Como é que se justificam os projetos no final do dia em termos de relatório financeiro do dinheiro das vendas que fizeram? Como é que eles justificam esses dinheiros que são feitos não via sistema financeiro, mas via direta? Então, eu penso que aqui há um trabalho que tem que ser feito. O Banco Central e a PGR devem se dar as mãos em relação a esta questão. E acho que é de salutar, por exemplo, que a PGR teve 5 casos de denúncia que foram feitos através do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique. Significa que o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique notou alguma coisa anormal nas contas de alguns indivíduos e fez chegar essa informação. Penso que este que é o trabalho, este que é o papel das instituições, reportar, coordenar com as outras instituições. Isto é um outro aspecto. Um outro aspecto que eu acho que é bastante crítico é quando o último aspecto para passarmos. Quando nós temos uma Procuradoria-Geral da República que deteta um esquema não tão sofisticado, convenhamos, porque não é tão sofisticado, porque é flagrante, de indivíduos dentro do aparelho do Estado. Certamente estão ligados às instituições públicas que criam empresas fantasmas e registram dentro do sistema das empresas que prestam serviços ao Estado. O registro ocorre na UFSA, atenção, que é a Unidade Funcional de Supervisão da Aquisições, que é a entidade MOR, digamos assim, do procurement. Tudo acontece ali. Se há empresas fantasmas que entram ali, a investigação tem que começar na UFSA. Como é que essas empresas fantasmas estão ali registradas? Começar na UFSA. Portanto, nós ou
nós não temos visão de investigação, ou nós estamos a tapar os olhos aos reais problemas. Então, e vamos nos refugiar na questão da capacidade. Por um lado, eu penso que é preciso fugir a isso. Portanto, só queria mesmo terminar este aspecto da UFSA, porque eu penso que é bastante importante sublinhar isso. Portanto, as empresas são criadas, são empresas fantasmas, defraudam o Estado, e a Procuradoria vai dizer ao Ministério das Finanças que tem que reforçar a supervisão do ICI Staff, da utilização do ICI Staff. Eu acho que aqui falhou gravemente, porque, para além de ir falar com o Ministério das Finanças para reforçar, devia ser instaurado um processo. Uma investigação deveria acontecer. E devíamos ter, neste momento, claramente, pessoas a serem investigadas. Isso não é coisa do outro mundo, e aqui não precisas de meios extraordinários, como, por exemplo, lavagem de dinheiro. É só uma questão de perceber como é que o sistema funciona, quem é que está dentro do sistema. Por exemplo, só para registrar um processo que custa 15 mil meticais por aí, há pessoas que estão a pagar 100 e tal mil meticais, porque há uma burocracia que se criou ali. Então, penso que há muito trabalho por fazer, que pode ser feito com custos baixos, que não exigem tanta sofisticação, que deveriam demonstrar algum avanço ou interesse das instituições. Muito bem. Linete, recuamos um bocadinho. Criminalizar ou não os ataques na zona centro do país? Sim, indo um bocado no que a colega aqui falou, a criminalização é uma questão muito profunda. Agora eu quero fazer uma pergunta. Criminalizar e conversar. Está-se a dizer que está-se a conversar. E os deputados da Frelimo, da bancada maioritária, vão pedir a criminalização. Portanto, isto não bate certo quando se fala de paz. Portanto, como eu disse no programa anterior, nós temos uma quebra de confiança nas conversações e entre ambos, os dois beligerantes. Eu recordei aqui na semana passada, o chefe de Estado disse num comício que eu ouvi muito bem, que vai aumentar a capacidade combativa. E depois, semana a seguir, já diz que eu vou aceitar tudo. Aqui não sei se foi na Matola, eu vou aceitar a mediação estrangeira para que não morram crianças, por aí fora. Portanto, o presidente Chissano, que era o homem da paz, entre aspas, né, porque toda a diplomacia é a alma, quer dizer, na diplomacia nós temos que ter muito silêncio. Embora que a gente goste ou não goste, e acho que o presidente Chissano naquela altura foi um bom diplomata, mas hoje já está a pedir também o aumento das incursões militares no país. É só ler o Facebook, vai ver isso. Depois, outra pergunta que eu lhe quero fazer. Querem criminalizar? Há falta de confiança? Como é que nós vamos perseguir as tais conversações? Quem terá confiança de vir para aqui? 2, os bombardeamentos. Se a senhora fala-se, condenamos ambos os lados. Fala-se das incursões, nós não sabemos quem faz o quê. Nós temos exemplos, os historiadores, quem investiga, quem foi deputado e andou naquelas zonas, conseguiu investigar um pouco, saber quem faz o quê durante a guerra. Não podemos falar sobre isso agora. E os bombardeamentos da Serra da Gorongosa? Não matam crianças? Não destrói como é que se diz, o meio ambiente, animais e pessoas? Portanto, eu não estou a perceber nada desta questão. Eu não sei o que é que eles querem dizer. Vamos ouvir mais a criminalização. Eu acho que é muito grave quando se está a conversar. Vamos passar para o outro tema. Posso terminar? A independência nacional. Quer responder? Não quero responder. Eu já disse que eu abstenho-me de respostas porque eu não vim aqui representar o Parlamento. Mas tem mesmo que ser sucinta, porque temos já passado. Estava para terminar este debate sobre sobre o Presidente da República estar a dizer uma coisa e depois a guerra. Eu acho que o único problema que está a existir muitas vezes nas nossas análises é dizer que as partes, não é? As duas são iguais. Eu acho que as duas não são iguais. Já discutimos em vários debates aqui. Uma coisa é o Estado, outra coisa é um partido. E não vamos entrar em mais detalhes, porque eu também estou interessada que, efetivamente, há bom tempo, a Comissão Mista consiga resolver os problemas que inquietam o nosso país. Mas eu não me sinto à vontade se fechar os olhos e não dizer que está a morrer gente. Familiares nossos, amigos, estão a morrer, estão a perder a vida. E a economia está cada vez mais pior por causa
dos saques que estão a acontecer. Eu não posso deixar de dizer isso. O resto, eu acho que concordo que vamos fazer fé que a comissão mista efetivamente vá ao encontro da situação. O presidente disse mediadores e até disse, eu não desconfio da Renamo, não desconfio do presidente da Câmara. Eu acho que é bom. Agora, a Renamo desconfia do outro lado, por isso quer gente no meio e gente essa que nem sequer é moçambicana. Quer dizer, até que ponto esta questão nos chama a atenção é interessante. Não há no nosso país gente que pode estar presente a mediar? Só estrangeiros é que podem dar credibilidade? Eu não entraria nisso. Agora vamos à pergunta que nos falar de independência. Este sábado o país assinala 41 anos desde que está independente. A independência foi assinalada e proclamada a 25 de junho pelo então presidente Samora Machel. Hoje, 41 anos depois, o país atravessa, foi dos poucos momentos em que o país esteve nesta situação, uma situação de confrontos armados no centro e uma situação difícil da nossa economia. A questão é como olhar para frente perante estas dificuldades que o país atravessa atualmente. Eu acho que uma coisa que devemos reconhecer é que, de facto, nós somos Moçambique independente, somos senhores do nosso próprio destino e, em 41 anos, é uma realidade que foi feito muita coisa em termos de construir a nação moçambicana que em 500 anos o colono português não conseguiu. Isto é uma realidade a olho nu. Não seria correto não dizer isto. Agora, a mim me preocupa agora que nos concentremos em ações concretas para usufruirmos desta independência. E temos que desafiar o futuro. O futuro é que é o diagnóstico das capacidades dos moçambicanos em reconstruir o país. Em construir e reconstruir, porque já teve uma guerra de desestabilização, agora está perante uma situação também de destruição de património público que vai ter que ser reconstruído, escolas e outras coisas. A terceira questão é que, no final do dia, nós já escolhemos o caminho e temos todos que, num consenso, construir para evoluirmos e sairmos desta para outra. Queremos sair das dívidas, queremos ter um PIB razoável. Nós sabemos que o nosso país é rico em recursos naturais, todos nós já sabemos. Agora, há 40 anos havia sido descoberto gás em Inhambane. E levou cerca de 30 anos para começarmos a beneficiar, já está sendo explorado. E agora estamos a ver os outros recursos que este país tem. Ora, os próximos anos nós precisamos de criar melhores condições para usufruir disto e sairmos desta liturgia de pedido que nunca mais acaba. Finalmente, porque estamos a falar da independência, hoje é com muita satisfação que ouvimos que o presidente Chissano foi premiado com o Prémio Norte-Sul 2015 pelo Conselho Europeu. Eu acho que este também é um fruto da independência nacional. Falar de Chissano, eu acho que toda a gente sabe que o carisma, a maneira dele, como ele é, e hoje nos brinda, às vésperas da celebração da independência nacional, com este Prémio Norte-Sul. Bem-haja, presidente Chissano, bem-haja, Moçambique. Muito bem. Linete, quais são os desafios passados 41 anos de independência, olhando para o contexto difícil? Foram poucas vezes que Moçambique esteve a atravessar o que atravessa atualmente. Temos dois problemas e os piores problemas para um país. De um lado, confrontos armados, e de outro lado, a economia que não anda, há desemprego, há empresas a saírem do país e o Estado que muitas vezes não tem conseguido honrar os seus compromissos. Como é que o país tem que olhar para frente, tendo em conta o contexto que vivemos hoje? É uma pergunta bastante difícil,
porque, bom, sobre a questão da independência, todos nós estamos unidos à volta da independência, portanto, termos uma bandeira, os símbolos, ninguém discute isso, não é o caso. Mas como é que daqui para frente o país está comprometido com dívidas, com o uso e abuso da violação dos direitos humanos? Para nós pensarmos ir para a frente, temos que primeiro resolver estas questões, como eu disse. Mas tudo passa de nós criarmos os alicerces, não é, para a independência económica. Porque a independência económica, hoje, não é, depois do que nós passamos após a independência, só está com um grupo de pessoas. Esses é que estão a usufruir do poder económico. E o poder económico continua fechado. Há que abrir, integrar as pessoas, deixar as pessoas também usufruir das riquezas do nosso país. Muito bem. Fátima, a sua opinião? Como é que o país olha para frente, tendo estas forças de bloqueio, todas, a guerra de um lado, os confrontos militares, como quisermos, por outro lado, a economia que não anda? Bom, eu penso que o grande desafio é da paz e reconciliação, definitivamente. Nós viemos da independência e depois tivemos a guerra dos 16 anos, assinamos um acordo de paz, mas parece que assinamos um documento, mas não nos comprometemos com a real reconciliação para darmos as mãos e construirmos o nosso país em conjunto. E é óbvio que isso há de ser uma fragilidade sobre os alicerces, sobre a base que, com o passar do tempo, vai ruir. Olha que Moçambique estava a chegar a um nível que era bastante cobiçado, um país que estava no mapa e tudo mais, e de repente tudo desmorona por causa de desentendimento político. Então penso que aqui temos que pôr a mão na consciência, 41 anos depois, o que é que nós queremos como moçambicanos, independentemente se é do partido A, B, C ou D, somos todos moçambicanos. Eu penso que aqui nós somos uma nação, mas nós não comungamos todos os mesmos valores. É a conclusão a que eu chego. Hoje cada um puxa para o seu lado. Se você discute que a corrupção é má porque prejudica o desenvolvimento, as escolas que não são construídas porque o dinheiro é desviado, as pessoas dizem, bom, é normal, eu não posso me questionar sobre isso. Quais são os valores que nós temos, os valores comuns que nós temos, aonde é que nós queremos chegar e o que é que nós fazemos para lá chegarmos? As armas não nos levam a lado nenhum, pelo contrário, destroem tudo. Hoje temos a N1, que penso que foi uma das grandes conquistas que nós tivemos da independência, que é ter a ligação do sul ao norte do país. Hoje já não temos essa ligação, por causa de uma guerra. Portanto, o grande desafio neste momento é a paz, é a reconciliação, porque depois de assinarmos esses acordos, ou se chegar a um consenso entre as partes, tem que haver reconciliação efetivamente. Talvez tenhamos que começar a refletir o que é reconciliação verdadeiramente, o que é que precisamos fazer para que a reconciliação seja efetiva. Eu penso que este é um grande desafio. No âmbito econômico, que uma vez resolvidos esses problemas, porque depois da independência, depois do AGP, tivemos avanços ao nível econômico, mas ainda não foram necessários para dar essa tal independência econômica que Moçambique precisa, apesar do bastante potencial que nós temos. Por exemplo, eu acho bastante triste que um setor bastante promissor como é o setor do turismo em Moçambique, que primeiro, pela sua natureza, é um setor que gera muito emprego, seja um setor que parece que nem existe. Parece que nem existe. Nós temos tantos turistas a entrarem e a saírem neste país e nós não captamos nada. Um país que deveria estar a captar 1 bilhão ou mais de 1 bilhão de dólares, claro, não neste momento atual, mas há uns, por exemplo, em 2008, 2010, poderíamos estar a captar 1 bilhão de dólares, mas não estamos a captar porque nós não temos um sistema que nos permite captar isso. A receita toda, esses bilhões, ficam nas Inglaterras, ficam nos Estados Unidos, naquelas agências que vendem o destino turístico Moçambique. Porque nós não temos um plano claro sobre como é que pretendemos explorar as potencialidades turísticas que temos. Temos os recursos naturais incluímos os recursos minerais, o gás, o carvão, etc. A discussão que tivemos da última vez que participei era como é que nós traduzimos estes recursos não só em riqueza que se exporta,
mas em riqueza que se usa dentro do país. Portanto, penso que aqui a discussão de como é que nós queremos sair da pobreza, queremos atingir o desenvolvimento, é realmente usar os recursos que nós temos, e para isso o setor privado e o empresariado que não existe tem que estar envolvido, porque há uma discussão agora de que não temos empresários em Moçambique. Realmente, penso que é uma discussão bastante pertinente. Mas temos alguns endinheirados. São anónimos e são invisíveis. Exatamente. E existem. Então é preciso que os endinheirados, ao invés de mandarem os seus dinheiros para os Panamás e etc., que colocam o seu dinheiro a reproduzir-se aqui dentro, a criar uma cadeia de desenvolvimento. Então penso que estes são os desafios, e o nosso plano de desenvolvimento tem que ser um plano de desenvolvimento amplamente discutido. Não é para ser feito nos escritórios 5 ou 6 pessoas, é para discutirmos todos, porque há tantas ideias diferentes, mas já, e depois conciliar tudo isso. Penso que temos que voltar a discutir o nosso país. Penso que esta crise, como se diz, é das crises que ressurgimos. Talvez depois de chegarmos ao consenso, exatamente, vamos sentar como país, repensar quais são os nossos valores como nação, onde é que nós queremos chegar, qual é o contributo que cada um de nós pode dar. Eu penso que os 41 anos da independência nos devem conduzir a esta reflexão. Como e, sobretudo, em conjunto. Reconciliação. O que é que significa Muito efetivamente? Tenho só agora que agradecer a vossa presença, Ana Rita Stoll, Linette Olofsson e Fátima Mimbir, pela vossa presença. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, até a próxima oportunidade.